Bem, pessoal, passando aqui só para deixar alguns avisos rápidos para vocês, tá? O primeiro deles refere-se a uma pergunta, um pedido aqui do irmão Henrique Fortunato, que ele pediu para eu responder a um vídeo que fala sobre Calvino, né, nesse sentido, ser a favor de um outro modelo de governo que não o presbiteral, né, ou presbiteriano, que é o comum para nós reformados, né? E só para estar avisando meu irmão, eu tô tentando aqui ver se eu consigo achar o comentário, mas não tá tendo acesso. Pera aí, viu? Não tô conseguindo achar de jeito nenhum. Mas eu já tinha lido, não é? E tem um vídeo que ele coloca o link de um vídeo. Pois bem, eu vou só para dizer pro irmão que eu já conversei com um outro pastor pra gente conversar, fazer uma live, né, um hangoutzinho, conversando sobre a questão de sistemas de governo reformado. E aí eu coloquei essa questão do irmão também, porque a gente conversa junto, tá? Eu estou aproveitando e dando uma revisada, por exemplo, nas institutos da religião cristã e também alguns documentos que falam sobre a estruturação da Igreja de Genebra. Então, são documentos importantes para a gente ter uma compreensão melhor, não é, sobre a questão de Calvino, beleza? Agora, um detalhe importante quando nós pensamos em modelo, não é, ou fé reformada, nós temos Calvino como o cara que inicia, ou que inicialmente organiza, digamos assim, né? Inicialmente, o reformador que organiza, mas posteriormente, por questão de necessidade, de contexto, não é, de uma avaliação melhor por várias cabeças, digamos assim, pela liderança da igreja no sentido geral, algumas adaptações iriam acontecer, não é? E precisaram acontecer de fato. Então, é por isso que você encontra em Calvino como um teólogo, não é, e reformador escrevendo sobre algumas coisas, mas quando isso vai para a prática, não é? Nas comunidades que abraçaram a fé reformada, digamos assim, você percebe que algumas adaptações acontecem. Isso é absolutamente normal. Isso não é, digamos assim, fugir da raiz, não é negar a raiz. Não. Entendeu? Com relação a isso. Porque não tem alteração de doutrina. Não tem mudança de doutrina. Né? É uma questão de governo. Não é? Quando o assunto é mudança de doutrina, aí realmente é outra conversa aqui, né? Se há mudança de doutrina, então para mim já está se negando o calvinismo, né? Ou seja, a interpretação reformada. Se há mudança de doutrina, mas se a questão é governo, embora eu sei que muitos vão discordar de mim com relação a isso, porque alguns reformados entendem realmente que o sistema presbiteral ele é revelado, eu também acredito assim, porque quando eu olho para a escritura é o que eu vejo, a igreja sendo governada não é por um colegiado de presbíteros e não por um homem, não por um líder central, não é? Pensando nisso, eu estou pensando também nos apóstolos que tinham, nesse sentido, um ofício diferenciado. Deles não era um ofício comum como de um pastor. Não é? Isso é fato. O pastor, pastores da igreja, presbíteros regentes, pastoreiam um rebanho. Não é? O presbítero docente, que é o pastor da igreja, o ministro da palavra, ele basicamente prega a palavra de Deus, explica ela, não é? Ou seja, explica a palavra revelada. E quando os apóstolos traziam revelação, então o patamar é outro, né? Não tem como comparar. Mas é basicamente isso, tá? Desculpa, o vídeo sem edição vai ficar assim na tosse. Segura a tosse aí. Não é Covid não, viu? Sim. Então tem essa questão, beleza? De falar sobre o governo, as igrejas reformadas, e também tem um outro irmão que eu não estou conseguindo achar o comentário dele aqui, que ele perguntou sobre aquela live com batistas, não é? Eu já conversei com o pastor Batista, tá bom? Um que usa o nome Batista Reformado. Eu conversei com ele, certo? E daqui a 2 semanas, acho que daqui a 2 semanas, vai ser num sábado no caso, nós vamos fazer uma live. Eu conversei com ele, expliquei as razões, falei sobre o que eu já tinha falado sobre batistas reformados aqui no meu canal, o meu posicionamento pessoal, não é? Quando eu falo de fé reformada, eu vou pensar onde a fé reformada cresceu, no continente. Então, se no continente você não tem batistas reformados, então para mim isso não faz sentido. Ao mesmo tempo, não é? Quando eu li os comentários de vários irmãos, eu demonstrei que então primeiro, eu pedi desculpas se por acaso eu ofendi, ou então se eu deixei alguma coisa estranha, subentendida. Não é esse o meu objetivo, não, de jeito nenhum. Não estou desabonando ninguém de nada, né? Mas eu tenho um posicionamento com relação a isso, e eu gostaria não de fazer um debate, porque para mim isso é inútil, cara. Ó, eu não debato com ateu,
Eu não debato com cristãos de outras tradições, não é? Eu converso, né? Conversar para mim tá uma maravilha. Debater, não, né? Primeiro porque eu não tenho sobre as minhas costas a obrigação de debater com ninguém. Segundo porque eu sou um pregador do evangelho, não é? Eu sou um pastor de uma igreja local. Eu não sou um acadêmico, né? Eu não vivo. Eu estudo para pastorear a igreja e não para viver pensando nas nuances da teologia, não é, naquilo que diz respeito ao que é mais técnico ou teórico. Não, não é? Eu entendo que irmãos que têm esse ofício nas igrejas, ou seja, eles realmente vivem para isso, eles devem realmente entrar nesse mundo acadêmico de debate. Então tem vários aí. Mas eu não sou um desses acadêmicos, né? Eu sou um pastor de uma comunidade local. Quer dizer que eu estudo menos? Não, mas o propósito do meu estudo é outro, entendeu? Não é debate, é a edificação da comunidade. Para mim, isso é o de mais nobre com relação ao trabalho, não é, de estudo da palavra de Deus. Não é? Para mim, se alguém estuda e não entende realmente a aplicação disso na vida prática, seu estudo realmente não vale de nada. Não é? Então, eu respeito o trabalho dos irmãos que vivem na vida acadêmica, são acadêmicos. Infelizmente, boa parte do pessoal que vive procurando debate não são acadêmicos, não. Eles não têm conhecimento suficiente das coisas, não é? Eles não têm certas bases para realmente entrar no debate, mas querem entrar no debate porque é a nossa cultura brasileira, não é? Eu diria paulo freireana, não é, de educação. Basta você discordar ou você ter ouvido alguém que está dizendo que é errado aquilo, que você se tornou um expert na área e agora você pode falar com todo mundo. Eu não sou desses, rejeito essa tolice. Para mim, se eu não sei, eu não falo. Fico com aquilo que é mais básico, que é mais importante, beleza? Mas eu convidei o pastor e em breve teremos então aqui no nosso canal esse bate-papo, essa conversa, não é, fraternal com esse pastor Batista, beleza? E eu pretendo fazer isso com outros irmãos de outras tradições também, tá bom? Eu pretendo fazer isso. Por que eu pretendo fazer isso? Porque eu não quero que o meu canal, ele fale, né? Eu não quero falar no meu canal de maneira injusta de nenhuma tradição, né? O objetivo aqui é apresentar a fé reformada, mas às vezes nós precisamos de fazer comparações para que as pessoas entendam, já que há tanto segmento dentro da cristandade. Por isso, eu às vezes tenho que fazer comparações, né? E às vezes, irmãos que me ouvem falar, não é? Eu falo baseado nos livros que eu já li, no que eu conheço. Então, às vezes, os autores que eu li não falaram de maneira tão precisa sobre a sua tradição. Por isso, não é, que quando eu ouço alguém meio que reclamando ou falando, eu não vou fingir que a pessoa não falou. Né? Se é possível, dentro da tradição cristã, eu digo, né, que haja uma maior clareza, então eu vou convidar alguém da tradição para falar sobre isso, para ter uma conversa fraternal. Não é? Então, futuramente, quem sabe eu não consigo falar com o pastor luterano e outros também, não sei, vamos tentar, né? Eu realmente quero que os irmãos tenham a oportunidade de falar exatamente o que eles pensam, o que eles creem, qual é a tradição deles de fato, não é? E para que possamos fazer nossas correções. E isso eu faço, eu quero fazer isso, deixando claro, não é, que os pequenos muros, não é, que delimitam a nossa tradição não devem ser rompidos, não devem ser rejeitados. Não é? Por quê? Porque eu não quero fazer nada que seja ecumênico. Eu não gosto disso. Ecumenismo para mim não faz sentido, tá? Não faz sentido, não é? Porque no fim você acaba abrindo mão de conceitos seus. Há um tipo de troca para que haja um relacionamento. E para mim isso aí é infidelidade, é desonestidade. Então eu quero que os irmãos possam falar sobre o que eles pensam, sobre sua interpretação, mas deixando claro que a minha interpretação é reformada, é assim, e a deles daquele jeito. Né? Que fique claro isso. E podemos falar isso de maneira respeitosa. Não tem situação? Somos irmãos, digamos assim, que moramos vizinhos. Simplesmente isso. Né? Simplesmente isso. Eu acho que isso é muito mais honesto do que a pessoa ficar criando conceitos particulares sem entender o porquê que as pessoas pensam do jeito que pensam. Então, dentro da tradição cristã, eu pretendo fazer isso. Das tradições cristãs, né? Eu pretendo fazer isso. Só no contexto do cristianismo. Né? Porque é o contexto que eu realmente penso que é possível ter diálogo. Os outros não. Né? Por exemplo, eu não tenho por que fazer isso com uma pessoa, com um ateu, embora eu respeite, não é? E sempre vou respeitar. A pessoa não crê em Deus. Beleza. Né? O assunto para mim é muito mais profundo do que esse de você dizer que não crê em Deus. Porque para mim, na prática, isso não existe de maneira real. Mas eu respeito.
certo? Mas para mim não faz sentido debater com um ateu. Nenhum, né? Por quê? Porque eu estou dizendo que sou um crente, um crédulo, e a pessoa está dizendo que é incrédulo. Então, não faz sentido debater com alguém assim, né? Os pressupostos são outros, a maneira de você ver o texto bíblico é diferente. A minha perspectiva com relação à escritura, ela é muito diferente. A de um cristão genuíno é muito diferente de alguém que não é cristão, né? Nós vamos ler de maneira diferente. Então, a realidade é essa, entendeu? Embora haja seriedade em termos de interpretação de exegese, que boa parte do pessoal que não que rejeita a escritura sagrada ou a questão da fé em Deus, eles não fazem isso de maneira séria, porque, poxa, eu falo como pastor, a gente tem que estudar a vida todinha, cara. A vida toda a gente tem que lidar com o texto da palavra de Deus, não é? Nós temos aquilo que tem a ver com o nosso pressuposto, mas que vem da própria escritura, não é? E sim, não é? Nós dependemos muito dessa reflexão mais acadêmica também. Então, é um trabalho sério que muitos acabam não tendo interesse de se esforçar para conhecer, não é? E se isso acontece por quê? Porque os pressupostos são outros. Eu creio em Deus. Tratarei então o texto da palavra de Deus como um texto sagrado, não é? Como sendo a palavra de Deus. E para mim ela é infalível, ela é inerrante. Eu sei que boa parte de cristãos negam isso aí. Eu não. Eu permaneço ainda bem tradicional, não é, como no tempo da Reforma Protestante. Então, paciência, né? Então eu só acho que não tem sentido eu debater com alguém que não crê em Deus, tá? E para mim não tem sentido debater com ninguém, na verdade, porque você tem a sua maneira de pensar e você é livre para isso, né? Então, tchau e benção. Não tem, eu não consigo entender o porquê de debate. Não sei o que a gente ganha com isso, né? Eu não consigo entender, né? Debates para mim são necessários quando, de fato, há cristandade, né? Ou a igreja, os cristãos reunidos, eles correm risco de serem realmente seriamente atingidos. Mas esse trabalho já é feito pelos pastores, né? Os pastores já pregam o evangelho, já ensinam, e isso é o suficiente, né? É o que tem protegido a igreja desde sempre, tá? Nós estamos vivendo em tempos de concílios universais, mais, certo? Então, basicamente é isso, beleza? Aguardem aí que terá mais novidade do canal. E outro detalhe, eu já comecei a baixar os vídeos do outro canal que eu tenho, que é o canal Sertão Reformado. Eu tinha avisado já pra vocês que eu iria, deixar de lado realmente, porque eu não tenho condição de cuidar de 2 canais no YouTube, e vou começar então a pegar os vídeos melhores que tem ali, né, de palestras, de entrevistas, e vou fazer uma playlist nesse canal aqui e colocar esses vídeos, beleza? Só pra avisar. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.